Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira, com você mais uma vez, mais esse dia, mais essa oportunidade, sempre agradecido porque você me deixa entrar na sua casa, me deixa entrar no seu escritório, me deixa viajar com você na condução coletiva ou na privada, particular, enfim, você me permite chegar até você. Porém, não posso deixar jamais de fazer o pedido a você. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, clique no sininho para você sempre ser notificado daquilo que aqui nós postamos e compartilhe com muita gente, permita que muitas outras pessoas também alcancem aquilo que nós temos aqui compartilhado. E se você também puder contribuir com este ministério para que esse canal vença cada vez mais obstáculos e alcance mais gente, cresça, também seremos agradecidos. Que o Eterno esteja sobre a tua vida. E hoje nós estamos na série Exposição Bíblica e eu quero falar sobre pontos fortes e pontos fracos da pregação temática. Então, vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais. Bem, o vídeo de hoje ele é da série Exposição Bíblica e como você que tem acompanhado sabe que eu tenho aqui falado muito da pregação expositiva. Inclusive, um dos trabalhos que nós terminamos agora recentemente do nosso mestrado fala um pouco também sobre a pregação expositiva. Mas hoje eu quero apresentar pontos fortes e pontos fracos do sermão temático. Já falamos aqui no canal que quando nós falamos de pregação ou de sermões, nós temos três grandes tipos de sermões: o temático, o tópico, o textual e o expositivo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o temático, aquilo que a gente tem de pontos fortes e de pontos fracos. Bom, apesar de advogar a pregação expositiva como a melhor e que deve ser a mais contínua forma de pregar a palavra de Deus na igreja local, no corpo de Cristo, eu não excluo os demais métodos de pregação. Não seria justo, não seria honesto. Porém, o tipo de pregação temática que eu apoio é aquele ou aquela, que resume fielmente o que a Bíblia diz sobre o tema ou sobre o assunto que está sendo pregado. Bom, a pregação temática, quando ela é bem executada, ela pode proporcionar grandes bênçãos ao corpo de Cristo. Mas quais são os benefícios e as fraquezas da pregação temática? Eu vou abordar dois benefícios ou duas questões fortes ou pontos fortes e duas fraquezas, entre tantas que a gente teria de ambos os lados. Bom, vamos lá. Qual o primeiro ponto forte, o primeiro benefício da pregação temática? A pregação temática, ela tem a possibilidade de mostrar com amplitude e com equilíbrio o que a Bíblia diz sobre um assunto em um só sermão. Então, se a pregação temática for pregada de maneira ampla e equilibrada, ela vai ter essa positividade de em um só sermão conseguir mostrar com maior amplitude ou de ponta a ponta, de capa a capa o que a Bíblia diz sobre um assunto e automaticamente vai ser de modo equilibrado. Esse é um primeiro ponto forte ou o primeiro benefício da pregação temática. Segundo, é que ela possibilita em ajudar o ouvinte, a igreja, aqueles que estão ouvindo o pregador, a reconhecer uma unidade das Escrituras em meio à diversidade de autores e de gêneros literários. Porque esse segundo benefício, ele na verdade acaba sendo a sequência do primeiro, de certa forma. Por quê? Porque num só sermão, o pregador poderá conseguir mostrar a unidade da Escritura, ou seja, que a Escritura não se contradiz sobre um assunto, sobre um tema, apesar de autores diferentes e de gêneros literários diferentes que nós temos nas Escrituras Sagradas. Então, em um só sermão, um pregador temático, um sermão temático, consegue trazer esse benefício. Bom, mas tem dois pontos fracos ou duas questões negativas na pregação temática. Vamos lá. A pregação temática vai trazer a fraqueza de não apresentar provas suficientes
de que todos os textos que o pregador mencionou, ele teve o cuidado de examinar de modo hermenêutico e exegético aquele texto à luz do seu contexto para provar que aquele texto realmente está dizendo o que ele diz que o texto está dizendo. Então, na pregação temática, essa é uma fraqueza, é que quase sempre os textos que são citados pelo pregador, ele não fez, na maioria das vezes, aquela exegese, aquela hermenêutica, aquela busca de profundidade daquele texto para que possa-se ter a certeza de que aquele texto que ele está citando realmente diz o que ele diz que o texto está dizendo. Segunda fraqueza da pregação temática, que pesa sobre os ombros do pregador a escolha do tema e do conteúdo do sermão. Ou seja, fica sempre aquela pergunta se Deus inspirou mesmo ou se aquele pregador escolheu aquele tema de modo aleatório ou se ele, de repentemente, por conta de qualquer coisa, principalmente se for o pastor da igreja local, se ele escolheu aquele tema por causa de um gabinete, por causa de um problema específico que está acontecendo na igreja, por causa de alguém que ele talvez queira mandar uma mensagem mais direta, enfim, ficará sempre negativamente esse questionamento na cabecinha de muita gente se realmente aquele tema, que normalmente o sermão temático ele não está seguindo uma sequência como o sermão expositivo, de capítulo após capítulo, né? Ou de um tema geral em que vai se abordando aquele tema em toda a escritura, aí fica-se essa questão negativa ou esse ponto fraco. Bom, eu quero fechar essa nossa reflexão sobre os pontos fortes e fracos do sermão temático, dizendo a você o seguinte: seja um pregador expositivo de modo contínuo, de modo sistemático também, né? Ou seja, seja um pregador continuamente expositivo, mas não condene o sermão temático, tampouco também o sermão textual. Então, portanto, deixe seu like, deixe seu comentário, faça suas críticas também, compartilhe, que afinal de contas este canal também é seu.